Graça e paz, irmãos e irmãs, você que é líder de célula, líder em treinamento, supervisor, lar hospedeiro, seja bem-vindo a mais um estudo aqui do nosso estudo de células, que nós vamos refletir hoje no sermão pregado aí no último domingo pelo pastor Léo, cujo título é A Igreja na Sala de Aula Divina. Um sermão muito poderoso, muito pertinente ao nosso coração, certamente já falou muito ao coração de cada um de nós que assistimos, e a ideia na célula é que nós possamos conversar sobre esse tema, sobre os pontos que foram colocados ali, trazer ali reflexões, aplicações práticas para o dia a dia da vida dos nossos discípulos. Por isso nós incentivamos você, após a leitura do texto, que está aí no livro de Atos, capítulo 6, versículos de 1 a 7, você talvez começar aí o estudo convidando as pessoas a fazerem a reflexão que está aí nessa pergunta inicial. O que tem impedido você de crescer continuamente como discípulo de Jesus e o que precisa mudar na sua rotina espiritual? É uma pergunta bastante provocativa, principalmente aí quando coloca crescer continuamente. O pastor Léo, já no início, na introdução do seu sermão, ele trouxe para nós que a palavra discípulo no grego original, ela tem esse sentido de aprendiz, de aluno. É alguém que está sempre aprendendo. Eu e você somos discípulos de Jesus Cristo. Eu e você estamos sempre aprendendo algo novo. E o discípulo, ele precisa aprender. E para aprender, ele tem que ter essa consciência de que ele sempre precisa crescer aí no conhecimento de Deus. Por mais conhecimento que você e eu já tenhamos, sempre estamos aprendendo mais e mais com o Senhor. Também é importante lembrar que nesse mês de julho, a nossa amada Igreja Central comemora aí 89 anos de história, e o pastor Léo também fez aí menção a isso e conectou isso com o tema, Muitas histórias, muito crescimento, mas a igreja tem muito que aprender, tem muito que continuar se aperfeiçoando. E a igreja primitiva, que está relatada para nós aí no livro de Atos dos Apóstolos, ela traz esses ensinos preciosos, muita coisa que nós podemos aprender com essa igreja primitiva. Aliás, temos tido vários sermões aí nos últimos domingos, baseados no livro de Atos. Certamente Deus quer falar, o Espírito Santo quer falar algo ao nosso coração a partir dessa igreja primitiva. E a primeira lição para o nosso coração e para a nossa reflexão é que a igreja precisa aprender a crescer. E a crescer tanto coletivamente quanto individualmente também. Nós crescemos na nossa vida cristã, vamos conhecendo mais e mais a Deus, tendo mais conhecimento bíblico, assumindo responsabilidades na igreja. É preciso cuidarmos para não nos distrairmos das prioridades. O texto nos mostra, de Atos 6, que o serviço, a assistência, estava entrando em conflito com o que era prioridade para os apóstolos, que era a oração e a palavra, a pregação da palavra. Então eles instituem os diáconos. Por quê? Porque os apóstolos, eles não poderiam abrir mão daquilo que era prioridade. Não que o serviço não fosse importante, mas foi preciso aumentar ali a equipe, a mão de obra das pessoas trabalhando para que nada pudesse ficar desassistido. Então, quais são as prioridades na minha e na sua vida que não podem ser negligenciadas? Tem uma pergunta aí ao final desse primeiro tópico também, para que você possa refletir com os discípulos da sua célula. Como podemos identificar quando estamos negligenciando nossa vida devocional? E o que podemos fazer para realinhar nossas prioridades, como os apóstolos fizeram? Eles disseram não, oração e pregação da palavra é algo que nós não podemos abrir mão. E assim também na minha e na sua vida, e na vida de todo discípulo de Jesus Cristo. Temos que ter dedicação, diligência na leitura da palavra, na oração, no exercício devocional, não apenas no coletivo aqui na igreja, mas também no nosso dia a dia, individualmente. Então é importante trazer essa reflexão para os discípulos. Quem sabe tem alguém ali no grupo que está tendo dificuldade nessa área, é um momento também de abrir o coração e de ajudarmos essas pessoas a reverem as prioridades na vida. Hoje em dia, com trabalho, correria, tantas coisas, precisamos voltar
aquilo que é prioridade. Segunda lição, a igreja precisa aprender a gerir dons e talentos. Aqui, como eu disse, né, e foi mencionado também de forma tão tremenda pelo pastor Léo, a questão dos diáconos, né, a instituição dos diáconos, pessoas que foram designadas ali para o serviço, e diácono significa servo, né, ministério. E eu e você, irmãos e irmãs, por mais que não tenhamos um cargo de diácono, uma função específica de diácono, todos nós somos chamados para o serviço. Todo ministério ele deve servir a igreja, servir as pessoas, servir o mundo, aqueles que estão ali como alvo do nosso ministério. Então fica também uma reflexão para nós, de que forma você tem exercido seus dons e talentos para a edificação da igreja. Ou quem sabe, se ainda não serve em nenhum ministério, quando e como pretende fazê-lo. Talvez esse é um momento, irmão e irmã, você que é líder, de realmente provocar ali os discípulos da sua célula. Aquela pessoa que, quem sabe, não tem nenhum ministério, não se envolve em nenhum ministério. Quem sabe é um bom momento para você orar antes e na hora ali trazer esse despertamento para que essa pessoa diga, olha, eu vou servir no Ministério X, eu vou passar a ajudar aqui na mesma, às vezes no contexto da própria célula, fazer ali o louvor, a oração, alguma atividade. Certamente tem muito talento nessas pessoas e Deus quer usar cada um deles. O pastor Léo colocou aqui muito bem que os dons, eles pertencem a Deus. Não pertencem à igreja e nem tampouco a cada um de nós. Pertencem a Deus, é Ele quem dá os dons segundo a sua vontade, diz a Bíblia. Mas a igreja é esse celeiro, é o lugar onde nós vamos exercer os nossos dons e eles serão também validados. Por isso a importância da igreja local para as nossas vidas. E terceiro lugar, terceira lição, a igreja precisa aprender a resplandecer em meio às trevas da perseguição. Se tem uma característica que é pertinente à igreja primitiva, é a perseguição. Eles eram perseguidos. Desde o início, eles foram perseguidos pelos religiosos. O próprio apóstolo Paulo, quando ainda não era apóstolo, quando era Saulo, era perseguidor da igreja. Por que a igreja era perseguida? Porque eles estavam brilhando a luz de Cristo em meio às trevas. Eles estavam fazendo a diferença. O pastor Léo fez menção de que no capítulo 11 do livro de Atos, esses discípulos são chamados de cristãos. Veja, foram os de fora que os chamaram de cristãos, reconheceram que neles havia algo de diferente, algo de especial, e portanto, eu e você também somos chamados a esse testemunho, a essa vida, assim como foi com Estevão e com tantos outros, essa vida que brilha a luz de Cristo. Então, uma pergunta que vale a pena você fazer e refletir aí com os discípulos da sua célula, de que forma podemos brilhar a luz de Cristo em nossa sociedade atual? Veja, a nossa sociedade é muito crítica, não é verdade? Nós vivemos numa sociedade onde é complicado você querer impor verdades absolutas, você querer discutir doutrina com as pessoas, é algo complicado, mas será que o nosso testemunho não é a forma mais eficaz de eu e você manifestarmos a vida de Cristo, a luz de Cristo nessa sociedade? Vale a pena colocar essa reflexão aí para os discípulos da célula, estimular as pessoas a pregar, a evangelizar e, sobretudo, ter uma vida que manifeste a glória de Cristo. E como conclusão, o pastor Léo lembra aí que nós estamos num tempo de crescimento, assim como a igreja de Atos, a igreja primitiva, estava em franco crescimento, também a nossa igreja está crescendo. E nós temos esse objetivo, essa meta da multiplicação das células. Quem sabe é um momento para você fazer uma conexão, líder, para realmente chamar os discípulos da célula a essa necessidade, essa realidade da multiplicação. Até o mês de setembro nós temos esse alvo de multiplicar as células. Eu, enquanto líder de célula, estou num desafio lá com a minha célula também, para encontrar ali quem vai ser o novo lar hospedeiro, quem vai ser o novo líder dessa célula que vai nascer, como que nós vamos promover essa multiplicação de uma forma saudável. Então, quem sabe é tempo também de você aplicar essas verdades
sobre o crescimento da igreja no contexto da multiplicação e convidar aí os discípulos a participarem disso. Amém? Que Deus te abençoe, que a sua célula seja muito abençoada, cheia da manifestação da presença de Deus, da unção do Senhor sobre a sua vida e sobre a vida de todos os discípulos que fazem parte aí com você. Deus te abençoe.